O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 6 ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro, do PL, por suposta participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. A decisão foi tomada hoje pela primeira turma da Corte, após o julgamento que analisava o chamado Núcleo 2 da trama. Eles são apontados como responsáveis por coordenar e dar suporte ao planejamento do suposto plano golpista. Nós temos aqui os nomes dos denunciados, que agora são réus, e também os crimes pelos quais eles responderam na sessão de hoje. Então, resumidamente para você, nós temos 6 denunciados: Silvanei Vasques, Mário Fernandes, a Marília Ferreira Alencar, Fernando de Souza Oliveira, Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins. Felipe Martins, que era um ex-assessor para assuntos internacionais, estava sempre com o Bolsonaro e os filhos dele. E o Silvinei Vasques é o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ele ficou muito conhecido ali naquelas blitzes nas eleições de 2022, porque ele foi um dos que comandou aquela operação para fazer várias blitzes em rodovias, especialmente do Nordeste, onde o então candidato Lula tinha mais eleitores. Era uma expectativa, né, Larissa? Vou chamar a Larissa aqui para a conversa, de que fosse aceita a denúncia, seguindo mais ou menos ali o que aconteceu com o Núcleo 1, né, que foi com o núcleo do Jair Bolsonaro, e me chamou a atenção especificamente porque quando a gente viu a primeira parte do julgamento ali, das preliminares, usaram mesmos argumentos que foi usado ali no primeiro julgamento, de questionar ali a figura da denúncia da Procuradoria-Geral da República, questionar o julgamento ali da primeira turma. A gente já sabe qual que é o posicionamento ali da primeira turma e do Supremo em relação a isso. Então, me pareceu ali mais uma estratégia ali de perder tempo do que, de fato, ali tentar defender a não aceitação da denúncia, porque já era esperado mesmo, né, Larissa? Letícia, ainda mais se a gente pega o fato de que eram 3 sessões marcadas pela primeira turma, assim como foi na análise de recebimento da denúncia do núcleo crucial ali, né, do núcleo 1, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram 3 sessões marcadas, 3 sessões realizadas, né? Para agora também eram 3 sessões, 2 hoje e mais uma que estava marcada para amanhã, mas aquelas questões que eles chamam de questões preliminares, né, que os advogados dos integrantes ali do Núcleo 1 utilizaram para pedir suspeição do ministro Alexandre de Moraes, para pedir que Flávio Dino, que Cristiano Zanin, alegando que eles não poderiam participar da análise do julgamento, se a denúncia seria recebida ou não, entre outros pontos, né, que foi justamente aquilo que fez prolongar o julgamento em relação ao Núcleo 1, quando veio já essas questões já solucionadas, né? Quando veio agora o julgamento do Núcleo 2, já era esperado que não seria necessário tanto tempo mais, já que essas questões que poderiam, de alguma forma, protelar a análise, já estavam resolvidas, já estavam respondidas. E, claro, por quê? Porque os argumentos, como você disse, Letícia, são muito parecidos, né? As alegações muito parecidas. Então, a sessão de amanhã já foi cancelada, afinal de contas, né? Já houve ali o posicionamento por unanimidade para recebimento da denúncia em relação ao Núcleo 2 hoje, e depois ali da leitura do voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, que foi bem longa, assim, né? Foi um pouco mais longa do que se imaginava. Os outros ministros votaram muito rápido e a sessão acabou antes mesmo ali das 6 horas da tarde. Mas não vou falar muito, porque a gente tem repórter entrando ao vivo daqui, né, gente? Pois eu vou aproveitar e chamar a Lara Alves, que é repórter de O Tempo Brasília, que acompanhou todos os detalhes desse julgamento. A Lara já vai entrar aí conosco para poder perguntar justamente, Lara, boa noite, como que foi esse julgamento aí? Ei, Letícia, boa noite para você, para todos que estão conosco nesta terça-feira, primeiro dia útil da semana. Pois o julgamento começou logo pela manhã, quando os ministros começaram a ouvir as sustentações orais dos advogados desses 6 integrantes do Núcleo 2. É importante a gente lembrar que os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por participação nessa suposta trama golpista foram divididos em 5 núcleos diferentes,
agentes por área de atuação nessa intentona. Esse segundo grupo era basicamente um grupo de gerenciamento de ações. E aí a gente tem 2 núcleos dentro desse núcleo 2. O primeiro deles, que é ali com o Silvinei Vasquez, a Marília, que era então diretora de inteligência do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, que atuaram mais ali no sentido de evitar, impedir o trânsito de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas regiões do Nordeste, onde ele tinha tido mais votos no primeiro turno. Então, essa foi uma atuação mais específica desse grupo. E aí a gente também tem outro grupo dentro desse núcleo 2 que aparece como protagonista, o Felipe Martins, que foi assessor do então presidente Jair Bolsonaro. O Felipe Martins, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, foi o autor, um dos autores daquela minuta do golpe, que seria o documento que serviria como base para que fosse dado um golpe de Estado que impedisse a posse do então eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, os advogados fizeram a sustentação oral. Dessa vez eles optaram por caminhos diferentes, não foi tão unânime quanto aconteceu no julgamento da denúncia do Núcleo 1 no mês passado. Naquele momento, os advogados todos adotaram uma política bastante parecida de dizer que acreditavam sim que houve uma tentativa de golpe, houve sim uma articulação, mas que seus clientes não tiveram participação. Já nesse caso, as estratégias de defesa foram um pouco diferentes. Por exemplo, o advogado da Marília Alencar, essa diretora de inteligência do Ministério da Justiça, disse que ela só pediu a elaboração desses planos de concentração de eleitores do presidente Lula para entender quais eram os possíveis pontos de conflito e então orientar uma ação ordenada da Polícia Rodoviária Federal. Bom, foram defesas um pouco diferentes, cada advogado ali adotando o seu próprio entendimento do caso. Por exemplo, o advogado de Marcelo Costa Câmara, que falou depois na saída, ele já adotou uma estratégia de entender sim que houve uma tentativa de golpe, mas de dizer que Marcelo Costa Câmara não estava envolvido e também tentou levar esse processo para a primeira instância. Essa, inclusive, foi uma das preliminares que foram apresentadas pelas defesas hoje durante o julgamento da denúncia, né? Esses investigados pediram ao STF que, na verdade, o processo corresse na primeira instância e não na Suprema Corte, já que nenhum deles tinha foro. Bom, isso correu ao longo da manhã, também correu à tarde e a sessão se encerrou por volta das 4 horas, depois da leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes e dos votos dos outros ministros que o acompanharam integralmente pelo recebimento da denúncia. E aí vale lembrar que nesse primeiro momento o STF decidiu apenas aceitar a denúncia. Então ele estava analisando ali se existia provas suficientes que sustentem a abertura de uma ação penal. Foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, entendeu que havia sim materialidade nesse caso, que havia condições de instaurar essa ação penal e decidiu tornar esses 6 investigados agora réus nesse inquérito do golpe. E aí vale lembrar que a gente tem outros 3 núcleos que também vão passar por esse mesmo processo de análise da denúncia nos próximos meses. Inclusive, essa é uma apuração que a gente já traz há algum tempo. Existe uma expectativa interna na Procuradoria-Geral da República e também no Supremo Tribunal Federal, que esse julgamento todo seja concluído ainda neste ano. Quer dizer, então, que pode ser um julgamento, um processo mais célere que o normal, principalmente tendo em vista que 2026 é um ano eleitoral. Lara, obrigada pelas informações. Eu ia comentar justamente isso, porque me chamou a atenção, porque uma das únicas mulheres que está sendo ali, está nesse núcleo investigado agora, que agora se tornou réu, é Marília Alencar, e é curioso porque o advogado dela foi um ministro da Justiça do governo da Dilma Rousseff. Achei curioso isso. Mas a gente separou também alguns votos ali dos relatores, e um que chamou a atenção da gente foi o voto da ministra Carmen Lúcia, que ela chegou a questionar ao advogado de Silvinei Marques sobre as partes da defesa que refutaram qualquer bloqueio intencional das estradas no dia da eleição. Vamos acompanhar. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao advogado, se Vossa Excelência me permite, o relator também. Pois não, ministra Carmen. O doutor Anderson, cumprimentando Vossa Senhoria, eu entendi bem da expressa afirmativa de Vossa Senhoria de que a abstenção
ou nível de abstenção veiculado em algumas notícias teria a ver com a atuação do senhor Silvinei? Não, Excelência. A abstenção, ela diz respeito a um dado estatístico de que... Não tem nada a ver com a atuação de quem quer que seja, certo? Sim. Em cada eleição, se tem a avaliação a partir de dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral, do número de votantes que comparecem em cada sessão eleitoral deste país, em cada zona eleitoral. Não tem nada a ver. E a segunda questão que eu gosto... Então, apenas afastar qualquer interpretação de que o maior ou menor índice de abstenção no outro lugar tem a ver com essa circunstância que poderia, sim, ter sido impedido ou aumentado por uma atuação. Agora, tomar-se no todo, imaginar-se que isto aqui leva a uma desconfiguração do que foi alegado, o que se está alegando aqui, houve tentativa de impedimento e busca de impedimento de eleitores. O nobre advogado afirma que não teria havido também expressão, nenhuma reclamação sobre a impossibilidade de comparecimento às urnas. Sim, de acordo com dados publicados pelos 27 TVs. O cliente de Vossa Senhoria tem notícia de que ele foi chamado no meio do dia ao Tribunal Superior Eleitoral exatamente por causa do excesso de reclamação que recebíamos lá e que foi chamado para que imediatamente desfizesse qualquer uma dessas circunstâncias que estavam sendo reclamadas formalmente, inclusive por eleitores que eram senadores da República e que não conseguiam chegar lá. Vossa Senhoria tem consciência disso, notícia disso, porque foi amplamente veiculado? Sim, foi comparecido e as situações foram esclarecidas. Não, ele foi chamado. Quanto ao esclarecimento, será feito nestes autos. Muito obrigada. A Carmen Lúcia deu uma enquadrada ali no advogado do Silvinei Marques, né, Larissa? Deu uma enquadrada, gente, mas eu queria, na verdade, fazer uma observação, não sobre a STF, tá? Perdão, gente, é porque a gente falava há pouco sobre a questão do Pedro Lucas Fernandes, o indicado do União Brasil para comandar o Ministério das Comunicações, e o União Brasil acabou de divulgar uma nota dizendo que realmente ele recusou o convite, gente. Ele recusou uma nota não muito extensa, mas ele pede desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite, abre aspas, recebo o seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para o diálogo institucional, sempre em favor do Brasil, fecha aspas. O União Brasil ainda não confirmou se vai indicar outro nome, qual será esse nome, mas só fazendo essa pequena observação, essa pequena intervenção aí em meio à questão do julgamento na primeira turma do STF, porque a gente falava há pouco e veio aí a confirmação de que ele recusou o convite, pessoal. Talvez o União Brasil esteja nos assistindo e decidiu aí já se posicionar de pronto. A gente tem um break news aí sobre isso, então, né, Larissa? Percebeu que a gente estava contando aqui, né? 12 dias, 11 dias sem a resposta. Isso aí mostrando, né, Larissa? Aí. Como a União Brasil é conhecida em Brasília, né? Como diz União Brasil, eles não conseguem nem chegar num acordo, aceita, não aceita, mas ficou muito feio também pro governo Lula, né? Porque a Gleisi, depois soltaram a nota falando que ele ia ser um ministro, depois ele soltou uma nota falando que ia conversar com a bancada, e a Gleisi, depois disso, não, ele vai anunciar, ele vai assumir sim o Ministério das Telecomunicações. Faltou um acordo ali, né? Foi deselegante com o governo Lula isso. Exato, gente, mostra que as coisas não estão alinhadas, né? E essa era uma das primeiras tarefas de Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais nesse momento e tudo mais. E aí mostra que não deu certo, né, gente? Esqueceram de combinar ali, não fizeram um acordo concreto suficiente, ou a ministra se precipitou, enfim. Fato é que temos essa nota, né, explicando ali, em que o Pedro Lucas Fernandes pede desculpas, inclusive, e a gente segue. E o Roberto nos dizendo que está na tela. Muito obrigada, Roberto, essa nota. Então, quem está nos acompanhando pode ler junto, né? Ele, inclusive, destaca a importância do papel dele como líder do União Brasil na Câmara nesse momento. Então, mas é isso, gente. Enviando algumas mensagens aqui, acompanhando as mensagens, ainda não há uma confirmação se a União Brasil vai abrir mão da pasta ou se vai indicar outro nome, qual será esse nome. Então, cenas dos próximos capítulos. Peço desculpa por interromper, né, a nossa discussão a respeito do julgamento no STF, mas esse também era um assunto muito importante, muito relevante, né, gente?
breaking news, acho que a gente tem que trazer mesmo assim que o fato acontece. Obrigado você, Larissa. Até para a gente poder também, né, Letícia, amarrar esse assunto sobre o julgamento do Núcleo 2 que aconteceu hoje, né, tornando os então denunciados pela PGR em réus que ainda serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente só tem mais uma fala importante, que é do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Por que a gente traz essa fala do Paulo Gonet? Porque ele destacou na leitura da denúncia que todos esses então denunciados atuaram de maneira profissional para facilitar a suposta abolição do Estado de Direito, né? Gonet afasta aí, de acordo com a denúncia dele, qualquer possibilidade de que eles não sabiam o que estavam fazendo, estavam só tentando trabalhar pelo Brasil, mas Paulo Gonet diz que não, eles atuavam de maneira profissional. Vamos ouvir. Reitero que também quanto aos acusados listados no atual grupo, houve a individualização dos fatos atribuídos a eles, permitindo a cada qual o conhecimento daquilo que lhes pesa como descrição de conduta típica. Quanto a este núcleo, os denunciados ocupavam posições profissionais relevantes ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de deposição do governo legitimamente constituído. Cada qual gerenciou ações da organização criminosa. Silvinei Vasques, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Messias Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Costa Câmara, além de se ter desincumbido da interlocução com as lideranças populares ligadas aos momentos de violência do dia 8 de janeiro de 2023, conferindo-lhes suporte e estímulo. Felipe Garcia Martins Pereira apresentou e sustentou perante o então presidente da República e auxiliares militares o projeto de decreto que daria forma às medidas excepcionais caracterizadoras do golpe arquitetado. Então a gente teve aí um resultado hoje por unanimidade, a primeira turma do Supremo tornou então mais esses 6 denunciados em réus, né, Larissa? Exatamente. Agora, abre-se oficialmente, né, teremos a abertura da ação penal contra eles, assim como ocorreu com o núcleo crucial, núcleo 1. Então, agora, como a gente já disse, eles se tornam réus. E aí, quando o acórdão, que vamos colocar em outras palavras, como se fosse a oficialização ali, né, de que a primeira turma acatou a denúncia e que, portanto, vai abrir a ação penal. Quando o acórdão for publicado, abre-se o prazo de 5 dias ali para o que a gente chama de uma defesa prévia dos réus, assim também como ocorreu com o núcleo 1, e aí nós vamos ter os próximos julgamentos. Léo, eu só preciso confirmar as datas certinhas, porque o ministro presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, ele foi trocando ali algumas das datas, inclusive essa do núcleo 2 também havia sido modificada, mas agora a gente segue para os outros núcleos, lembrando que o único que ainda não foi marcado é do último núcleo, que é apenas, ele é composto ali apenas por uma pessoa, que é um empresário que foi apontado ali como responsável por disseminar fake news e tentar articular ali um esquema de disseminação de fake news. Mas, por enquanto, é isso. Agora, a ação penal sendo aberta, publica-se o acórdão, abre o prazo para defesa prévia dos réus e a primeira turma segue analisando se aceita as denúncias em relação aos outros núcleos. E é importante a gente destacar, né? Aqui em O Tempo News, inclusive, a gente conversava com um especialista no mês passado, e a gente questionava ali, vai demorar muito, né? Existe um prazo, como que a gente vai saber quando que esse julgamento de fato vai acontecer, porque agora é ali o recebimento da denúncia, né? Mas esse especialista dizendo que não dá para ter um prazo fixo, né? Não dá para falar num prazo fixo, vai durar 30 dias, vai durar 60 dias, não dá, mas que a expectativa era que tudo fosse finalizado em 2025 para não estender essa questão para 2026, que aí já é ano eleitoral, né, Léo e Letícia?
Pelo menos esse núcleo que inclui Jair Bolsonaro, Braga Neto e alguns outros generais, né? Esse núcleo, com certeza, eles vão trabalhar para que o julgamento final aconteça ainda em 2025, não se estenda tanto para 2026, que é ano de eleição, mas a gente segue aguardando e acompanhando. Sobre isso, olha aí, Léo, Ana Paula nos ajudando. Ana Sim. Paula Ramos, nossa multi-repórter, que está nesse momento escrevendo a matéria que Pedro Lucas Fernandes não aceitou o Ministério das Comunicações, ouvindo aqui a nossa transmissão, confirmando que o Núcleo 3, o julgamento vai ser nos dias 20 e 21 de maio, pessoal. Pois é, a gente estava falando que não tem um prazo específico, né? O Supremo a gente já tinha comentado isso aqui, que o Supremo queria que fosse ali, terminasse esse julgamento entre setembro e outubro, justamente para poder não contaminar a questão ali do ambiente eleitoral em 2026, mas já tem um entendimento que realmente vai ser difícil, talvez isso aí fique ali para o primeiro semestre, para os primeiros meses ali de 2026, porque enquanto o Supremo quer andar com essa questão, a defesa vai usar da estratégia que é legítima realmente da defesa de prolongar desse julgamento, que é pedir perícias de provas, e aí vem todas as estratégias de defesa. Então a gente vai acompanhar porque não vai ser tão breve assim esse julgamento.